Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um análise do Duque Tricolor, prestação de contas do Fluminense. Esse aqui vai ser um vídeo único, né? Eu queria fazer outro vídeo além desse, comentando sobre esse assunto, mas vai ser longo. Eu gosto de fazer vocês terem pelo menos 22 a 23 minutos comigo em vídeo. Então, eu sei que eu vou passar por muito mais do que isso. Você vai ver justamente na sua própria situação, tá? Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live voltou, mas vai ser em todos os domingos, né? Porque de segunda a sábado eu tô me cansando demais por conta de academia, então vai ser sempre no domingo, que é meu dia de descanso. E aqui embaixo na descrição tem 2 abaixo-assinados e um projeto que eu curti bastante. Vamos lá. Prestação de contas, tá? Do Fluminense. Tá. Não. 50%. Vamos lá. Prestação de contas. Passa. Da gestão de 2019 até 2025, ou seja, dos 6 anos de Mário Bittencourt. Carta do presidente. Aqui embaixo tem mais coisa, né? Então tá. Vai ter que ser 33. 33 não dá. Eu vou tentar 45. 45 dá. Tá. Carta do presidente. Prezados tricolores. Tenho a honra de dividir com nossos sócios e torcedores o presente relatório de realizações desses 6 anos de gestão. Cada página desse documento traduz o meu agradecimento pela confiança depositada em mim e em minha equipe. E descreve o trabalho incessante de pessoas que se dedicaram, que aprimoraram os processos internos e que trouxeram grandes contribuições individuais, cada uma em sua área de atuação. Tá. Esse primeiro parágrafo entende que ele separa muito a gestão dele da possível gestão de Matheus Montenegro. Tá? Basicamente é isso. Então, Matheus Montenegro é um, Mário Bittencourt é outro. Interessante. Esse aprimoramento é a tradução de um Fluminense que se profissionalizou, tudo visando a uma condição eficiente do clube. A tarefa foi distribuída entre os executivos de forma que todos os departamentos passassem por um realinhamento. Montamos um verdadeiro time de gestão afinado, correndo na mesma direção com foco em resultados. Bom, considerando 2024, foi meio estranho isso. Considerando, por exemplo, que o Fernando Diniz ainda continua ganhando dinheiro do Fluminense, fica meio distante você falar sobre foco em resultados. Não acho correto, não. E uma condição eficiente do clube. Tá. Pode ser. A todas as pessoas, meus vice-presidentes, executivos e integrantes das diversas equipes, meu muito obrigado. Porque ele não vai fazer mais parte, né? Porque ele não pode ser eleito. Então é interessante de ver isso. Tivemos grandes momentos nesses 6 anos. O clube alcançou recordes de receita, conseguiu previsibilidade para honrar seus compromissos e obteve melhores negociações em contratos. A negociação do Lescano por 60%, faltando um dia para acabar, muito porque Lescano poderia ir para o Vasco, foi uma melhor negociação de contrato? Mas calma que a gente continua aqui. Conquistamos estabilidade e capacidade de tomar decisões de médio e longo prazo em ambiente de menor incerteza. E tudo isso se refletiu em campo com a conquista de grandes títulos. Médio e longo prazo não teve. Porque não teve um projeto, de fato. Um projeto de um time que
se transformaria em um time monstro. Eu vou falar uma coisa pra você. Peter Cisse e Pedro Abad não acabaram com o Fluminense igual como Patrícia Melo, a Patrícia, acabou com o Flamengo. E o Bandeira de Melo conseguiu reestruturar. Patrícia Campos, né? Então, não teve justamente a situação, não teve um progresso justamente. O departamento de futebol ganhou uma injeção de recursos para a montagem de infraestrutura inédita em sua história. Com salários em dias e melhores condições de remuneração, retivemos talentos e desenvolvemos jovens profissionais mais promissores. Retivemos talento? A venda do Cauã Elias com 19 anos, do João Pedro, do Evanilson, do Luiz Henrique. Discordo. E essa gestão de infraestrutura, ela foi feita pelo Estado e não por você. Preste essas informações com sentimento de dever cumprido. Trabalhar pelo Fluminense é trabalhar pelo passado, presente e futuro ao mesmo tempo em cada decisão. É honrar sua tradição, construindo as bases do seu futuro. Foi isso que eu procurei fazer. As páginas a seguir demonstram esse esforço. Não teve, né? Não teve essa construção do futuro. Você está deixando problemas no futuro, não uma construção. Desde já, muito obrigado a todos e a todos que permitiram doar cada minuto desses 6 anos a minha maior paixão. Saudações tricolores, Mário Bittencourt. Vamos lá. Gestão e finanças. Vamos lá. Calma. É que vai ser longo, né? Estamos só na página 4. O Fluminense ainda está longe de ter uma situação financeira confortável. Apesar dos recentes recordes de receita, caminha com peso de uma dívida de 865 milhões de reais até 2024. Situação que nos fez buscar alternativas de investimento com a SAF, para que possamos de forma concomitante quitar nossa dívida e manter a competitividade desportiva. Bom, é que até agora eu não fiz a live que teve a informação de que ficaria muito feliz do Mário ser da SAF. Então, não. Eu acho que está muito longe ainda dessa SAF. Em meados de 2019, o Fluminense era o clube desorganizado. Verdade. Salário de jogadores e funcionários estavam atrasados em 4 meses. Os direitos de imagem dos atletas em mais de 8 anos. As contas do clube sofriam constantes bloqueios judiciais. Nada a comentar aqui, porque está completamente certo. Foi necessário um conjunto de medidas amargas, conjugadas com uma gestão austera, renegociação com credores, repactuação de contratos e adoção de medidas jurídicas extraordinárias. A obtenção do regime de centralidade de recursões, o RCE, permitiu a suspensão de todos os processos nas esferas civil e trabalhista em fase de execução. Atualmente, normalmente, isso daí já falei em diversos vídeos. Atualmente, o clube paga suas dívidas em dias com previsibilidade, além de manter a pontualidade dos salários e direitos de imagem. O RCE foi um divisor de águas na trajetória do clube. Como resultado desse grande esforço, o Fluminense pagou dívidas, montou times para ser campeão e aumentou suas receitas e quase foi rebaixado no ano passado. Sabe, existe uma música do Ghost que ele fala assim, cara, porque tecnicamente falando, o Ghost ele fez uma música em uma resposta a uma música também cristã, em que ele fala assim, ó,
olha só como que é a criação, olha só como que foi Gênesis, maravilhoso, tudo mais, tudo mais, tudo mais. E aí acaba a música antes de Babel. Aí, tipo assim, o Ghost fala assim, cara, mas não teve nada depois disso, não? E Babel? E depois a cidade toda se enfrentando em uma destoante civilização. É justamente isso que está falando. Campeão, fomos. Até 2024. E mesmo assim a gente só foi em 2023 e 2022. Acabou. O nosso ano foi esse. 2024, 2021, 2020, a gente não foi campeão. Então, não. Não. Em 2025, a gente até pode ser campeão em duas competições, mas não somos favoritos. Só para falar, né, 184,6 milhões desejados através de renegociações. Gestão e finanças, né? Continua. 450 milhões de dívidas pagas. Em 6 anos, essa gestão já pagou 450 milhões de dívida. Para se ter uma ideia do que esse valor significa, pense no que teria acontecido com a dívida caso não fosse feito esse enorme esforço de pagamento. Os 865 milhões de dívida referentes a fatores gerados ocorridos antes de 31 de dezembro de 2019, corrigidos pela Selic, a taxa básica de juros da economia, seriam hoje 1,4 bilhão. Isso sem falar em juros e multas que poderiam rescindir, fazendo esse valor ainda ser maior. Verdade. Sustentar o dia a dia do clube, fazer investimentos na estrutura e contratações para chegar a títulos internacionais e a estar entre os 4 melhores da Copa do Mundo de Clubes não foi fácil. E ainda dispomos de mais 450 milhões para honrar compromissos assumidos por gestões passadas. Ele tem que passar uma sardinha ali, tá? Mas tudo bem. Importante registrar que além do pagamento de dívidas, muito se trabalhou para a renegociação de valores e de prazos de pagamento, objetivando âmbito financeiro, redução de passivos e previsibilidade. Esse esforço foi fundamental para o sucesso do time em campo. Mas só para falar aqui, a gente estava reduzindo o valor e a gente começou a aumentar de novo. É estranho, né? Por que aconteceu isso aqui, esse U? O que aconteceu para voltar a aumentar essa dívida? E chegou somente no mesmo ano, né? Ele falou lá na SAF que na história a diferença é de 1 milhão a mais. Não é 865, né? A gente só voltou por patamar inteiro. É engraçado, né? Como que ele fala isso e esquece de falar justamente que a gente voltou pro patamar normal. Claramente que, em tese, a gente teria que pagar mais ou menos 150 milhões a mais. Ou seja, a gente deixou em dívida no caixa 140, a gente não está pagando 149 milhões. O que para uma gestão que fala que foi eficiente, na minha concepção, não foi tanto, mas também não foi ineficiente. Tá? Crescimento da receita. O Fluminense vive hoje uma realidade financeira muito diferente do início da gestão. O clube conseguiu dobrar o valor de sua receita anual média nos últimos 5 anos, mesmo com os impactos negativos de 2 anos da pandemia. Com o esforço coordenado de todas as áreas, o resultado foi obtido graças a diversas frentes de atuação, entre as quais destacam são as negociações de direitos de transmissão, a busca de novos patrocinadores, melhor venda de jogadores e a evolução de marketing, licenciamento, bilheteria e sócio-futebol. Receitas mais estáveis e robustas colaboraram para o bom desempenho, levando o clube a participações em competições internacionais, melhores condições de negociação de jogadores e investimento em infraestrutura, entre outras coisas que nos fizeram alcançar uma nova prateleira no futebol brasileiro. Foi 3 vezes o aumento da receita anual entre 2019 e 2024. Como é que pode fazer aquele U se a receita aumentou? Ainda mais dessa maneira. Não é meio estranho isso?
Se você tem aumento da receita, você deveria ter a redução de uma dívida. Vamos pesquisar aqui no Gemini. Porque sabe, eu sou burro. Bom dia. O aumento da receita de um clube pode não gerar uma redução de dívida Tá, bom, sim. É totalmente possível que o aumento da receita de um clube não resulte em uma redução da dívida. É uma situação que pode parecer contra-intuitiva, mas é bastante comum no mundo dos negócios e especialmente no futebol. A receita é a entrada de dinheiro, enquanto a dívida é passivo, ou seja, o que o clube deve. Existem vários tipos de motivos pelos quais as receitas podem subir e as dívidas continuarem a crescer ou se manterem altas. O aumento das despesas, eu só vou colocar aqui os investimentos, a gestão financeira inadequada, as dívidas de longo prazo. Em resumo, a saúde financeira de um clube não depende apenas de quanto ele ganha, mas principalmente de como ele gasta esse dinheiro e como gerencia suas obrigações financeiras. O aumento da receita é crucial, mas por si só não garante que a dívida será resolvida. Então, o problema maior é como que gastou e como gerenciou essa receita. Obrigado, Gemini, para responder sobre isso. A gente vai pegando a situação. Então, não necessariamente pode acontecer, mas se não aconteceu é por conta disso. De uma falta de gestão e de uma falta de gestão e gerenciamento da dívida. Tá bom. O programa Sócio Futebol mais forte. O programa Sócio Futebol conseguiu se manter em patamar positivo, com destaque para o valor ticket médio que se estabilizou acima de R$110, projetando uma receita histórica. Isso apesar da redução de número de sócios ativos, quanto comparado a 2023. O programa se tornou uma das principais fontes de faturamento do clube, alcançando em 2024 a receita 9 vezes maior do que a de 2019. 9 vezes foi o aumento do faturamento do programa de 2019 para 2024. Foi de 19 mil até 60 mil. Então, sim. Para reformular o programa, o clube implementou uma nova plataforma digital de relacionamento, adequou a oferta de planos e ampliou a central de atendimento com novos canais, hoje inteligência artificial, investimento em business intelligence e implantação de sistema de antifraude. O programa, que contava com 11,5 mil inscritos em junho de 2019, chegou a bater o recorde de 70,3 mil pessoas em 2023. Mas por quê? Vai ser explicado aqui, mas eu vou explicar aqui logo. Foi por conta tanto da Libertadores quanto também do próprio Fred. A gente não gerou fatos novos para que o sócio futebol continuasse sendo mais forte. Então, sim, há uma queda enorme em 2025 por incompetência da própria gestão. E só para falar, 2024, você tem que entender uma coisa, que na história todos os anos tem que ser ano passado. Então, 2019 na história é 2018, 2019 é 2020, 2020 é 2021, 2021 é 2022, 2022 2023, 2023 2024. Então, ou seja, 2024 vai ser o ano que vai ser da queda. E 2025 vai ser mais queda ainda. Ou seja, nós não melhoramos o sócio futebol da maneira adequada. É isso que está sendo mostrado aqui. Captação de patrocínios. O patrocínio também se consolidou como uma das principais fontes de faturamento do clube. Em 2024, o clube assinou com a Superbet o quarto maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro.
A empresa se tornou parceira não só para expor a marca na camisa, mas também em diversas ativações com a torcida. 9 vezes foi o aumento da receita com patrocínio de 2019 para 2025. A captação não se restringiu ao futebol profissional. O clube conseguiu investimentos e fechou pela primeira vez patrocinadores de Master para base, futebol feminino e esportes olímpicos. Esportes olímpicos, mas não o basquete, que é a segunda ou terceira força no Brasil. Muita gente gosta de ver o basquete, muita gente gosta de ver o vôlei. As 5 maiores forças são futsal, futebol, basquete, vôlei e handball. Essas são as 5 maiores forças do Brasil. Então, não, falhou justamente nisso também. Maiores vendas de jogadores da história. O processo de negociação de atletas sempre foi conduzido com cuidado. À medida que as negociações financeiras do clube melhoraram, foi possível negociar sem pressão diante e alcançar valores maiores, como se vê no gráfico abaixo. Das 10 maiores vendas da história, 7 foram realizadas nos últimos 6 anos, incluindo as 4 mais relevantes. O caminho até aqui foi turbulento. No início foi necessário vender alguns atletas para honrar compromissos, pagar salários, performar no Brasileirão e montar equipe campeã da Libertadores. Agora, o clube arrecada mais e tem maior capacidade para resistir às investidas dos clubes europeus. 800 milhões aqui que ele coloca, né? Nos últimos 6 anos, o Fluminense arrecadou cerca de 800 milhões com a venda de atletas. Valor de 1,5 vezes a receita desse período, que foi de 500 milhões. Desempenho fundamental para a manutenção de salários em dia, investimentos no times e infraestrutura de dívida. Só para falar aqui, Gerson, Richarlison, João Pedro foram das gestões anteriores. E os maiores foi André, John Arias e Kaique. Entendi. Sendo que a nossa maior venda foi de 157 milhões. É isso. 157 milhões. Ou é 15,7? Não, é 157. Poderia ter sido melhor, mas é aceitar. Atuação firme para uma distribuição mais justa. O Fluminense assumiu o protagonismo com temas grandes de relevância para o futebol brasileiro, como, por exemplo, a venda de direito de transmissão. O clube vem lutando por uma distribuição de recursos mais justa, que reduza as desigualdades e aumenta a competitividade. Conduzido pelo vice-presidente Matheus Montenegro, para falar sobre o possível presidente do Fluminense no futuro, o tricolor liderou junto à Liga Forte União as negociações para a venda de direitos de transmissão. Como resultado, conseguiu um acordo que prevê a maior distribuição multiplataforma da história do Campeonato Brasileiro. O faturamento representa crescimento de 55% em relação aos valores que o clube da LFU receberam em 2024, totalizando 1,7 por ano, bilhão. Só para falar aqui, os valores de direitos de transmissões melhorou e ficou sendo o segundo maior. Investidor apresenta projeto da SAF. Esse vídeo aqui está ficando bem longo. Já passou de 23 minutos. A gente vai parar no 10. Tá? Eu vou lendo isso aos tempos. Mas eu vou deixar isso aqui posicionado para que a gente fale sobre isso, né? Só para falar, a gente vai salvar como PDF aqui. Só para a gente se lembrar sobre isso. Eu vou colocar a apresentação final mesmo. Deixa a apresentação final. É isso. Tá bom? Tem mais coisa, né? Agora a gente vai falar sobre a SAF, a gente vai falar sobre muita coisa. Eu falei que seria grande e seria um vídeo único, né? Então, sempre quando puder, eu vou voltar nessa situação para a gente se lembrar tudo isso. E claro, ainda vai surgir, pelo menos ali pelo menos em outubro ou novembro,
vai ser início de novembro. Eu vou fazer um vídeo especial falando sobre o que o Mário prometeu e não cumpriu. Porque ele teve muito mais promessas não cumpridas do que promessas cumpridas no futebol brasileiro, no futebol do Fluminense, tá bom? No geral do Fluminense, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais de criação de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse meu e-mail você pode mandar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreiro tricolor.